bem-vindos à TV Humana, no programa Expandindo a Consciência. É um prazer estar novamente com vocês. Fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento, compartilhar as minhas pesquisas, compartilhar os treinamentos e os cursos que eu tenho feito. E no momento que nós estamos nessa fase planetária, em que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando para um mundo de regeneração, saindo de uma terceira dimensão e entrando por uma quinta dimensão, nesse momento, né, nós estamos vivendo tantas ocorrências, tantas coisas que vão acontecer aí pelo mundo, e dia a dia, mais notícias estão nos espantando, porque a verdade toda vai vir à tona. Antes de mais nada, a TV humana, como diz o próprio nome, é uma TV humana. Ela mexe com o humano. Eu convido vocês todos a assistirem aos outros programas dessa TV. É uma TV brasileira, uma iniciativa de brasileiros, onde hoje já contamos também com a participação de programas internacionais, ou seja, de pessoas que vivem em outros países, brasileiros ou não, que também começam a participar desse programa. É uma iniciativa maravilhosa e eu acho que vocês deveriam, né, assistir. Vocês não vão se arrepender, porque são programas maravilhosos. Mas hoje nós estamos aqui retornando ao episódio número 10 e eu espero que vocês aproveitem. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro, isto aqui é fruto do meu trabalho de pesquisa, dos treinamentos que eu tenho feito, né? E eu tomei isso também como um mote na minha vida de poder compartilhar com vocês, de poder expandir a cabeça de vocês da melhor maneira possível. Mais uma vez eu repito, não são verdades absolutas, são as minhas verdades, são os meus estudos e eu compartilho com vocês nesse bate-papo que eu trago para cá, né? Para que vocês vão expandindo. Mas como eu falei, pesquisem, corram atrás, não fiquem simplesmente com aquilo que eu falo. Comecem a expandir a consciência. Aí eu vou ficar muito feliz, minha missão vai ser dada como cumprida, porque eu estou passando conhecimento, mas pedindo que vocês também ampliem cada vez mais esse conhecimento. Então, hoje, nós vamos falar sobre as raças que participam da nossa evolução. É hiper interessante esse assunto. Abram as suas cabeças, né? Comecem a pensar diferente. Eu já, no último episódio, nós já mostramos essas diferenças, a dualidade entre luz e sombra, né? Que nem todo mundo da luz é bom e nem todo mundo da sombra é ruim, né? Que nós temos que aprender a travar essa dualidade dentro de nós. Falamos sobre as raças que foram criadas, os humanoides, e os humanos e os reptilianos, um representando o lado feminino, que são os humanos, e os reptilianos representando o lado masculino. E hoje nós vamos falar como tudo isso começou. Quem foram as raças envolvidas, né, que participaram desse nosso processo de evolução? Então, para nós iniciarmos isso, a primeira raça que nós vamos falar são sobre felinos. Obviamente, as raças que participaram da nossa evolução são mais evoluídas. No caso da nossa evolução, foram os avians e os felinos que participaram. Eles são de um outro universo. Nós já explicamos que nós pertencemos a uma pequena parte, né, de uma grande parte de um super-universo. E essa pequena parte pode ter até 100 universos. Um desses universos é onde nós estamos. E um outro universo foi onde os felinos e os avians foram criados. E eles conseguiram integrar-se, conseguiram ter a dualidade da integração, ou seja, daquilo que um representava o masculino, vamos chamar assim, outro representava o feminino, um representava a luz, outro representava as trevas, mas eles se afinaram e se equilibraram, e eles chegaram até o final da sua evolução. Né? Então, o primeiro que nós vamos falar, que é também extremamente importante, que é o nosso Criador, e sim, sim, pasmem, são os felinos. Né? Os felinos são também conhecidos como seres leão. Alguém já parou para pensar que nós temos leões aqui? O leão, que é considerado o rei da floresta, ele não é, se a gente for pensar o leão perante alguns outros animais, até.
Não é tão tanto assim, mas ele está lá, né? Considerado o rei da floresta, totalmente respeitado. Por que será, né? De onde vem já isso? Pois bem, os seres leão, eles são de um universo que já se completou, como eu falei. Chegaram em nossa galáxia quando ela ainda estava sendo construída. Eles foram convidados pelos construtores e pela hierarquia espiritual universal para serem os mestres geneticistas do nosso universo. Diretamente, eles foram convidados por Sananda, né? Jesus, que os convidou diretamente para participarem da evolução do nosso universo. Eles vieram para cá quando o nosso universo estava começando. Olha que beleza, que sensacional. E para quem curte ou gosta disso, pode entender que um dia, dentro do período de evolução, pode ser que a gente participe também da criação de outros universos. Por que não? Depende do teu grau de evolução, do teu grau de envolvimento, depende de como você quer e vai levar a sua vida. Nós temos uma eternidade para nos desenvolvermos e, como já vimos, para chegar até a 20ª dimensão, que a 21ª dimensão é onde está o todo criador, Deus, né, na ilha paradisíaca, como eu mostrei para vocês, nós temos um caminho muito longo. Como eu falei, Sananda está na 12ª dimensão, que é Jesus. Bom, os felinos eles residem em uma estrela na constelação de Sírius, conhecida como Sírius A. Deem uma bugada, procurem onde está Sírius, e onde está Sírius A, aparece um mapa estelar e vocês vão dar uma olhadinha e vocês vão sacar algumas coisas. Os felinos são seres poderosos, altamente evoluídos, amorosos, gentis, de natureza benevolente e eles vivem na 6ª dimensão. Os felinos são fortemente envolvidos com a nossa história. A outra raça, que também, como eu disse, foi convidada também, seriam os Carians, os Avians, ou os aviários azuis. Os Carians, eles são um grupo de seres altos com características de pássaros. Eles vieram do mesmo universo dos felinos e aqui no nosso universo eles vivem em Sírios, juntamente com os felinos. Eles são os engenheiros magnéticos, olha que legal, responsáveis pela criação do sistema de malha energética de sustentação, portais estelares e portais. São responsáveis também por prover proteção para planetas e estrelas que ainda estão desenvolvendo uma raça guardiã de seres como os humanos. E aqui eu dou uma pequena parada. Todos os animais que estão aqui presentes na Terra, eles em algum planeta, eles são uma raça guardiã. Então, um urso, ele pode ser uma raça guardiã num planeta. Então, ele vai ter a forma humanoide, como o urso, mas ele é a forma guardiã nesse planeta. Ele é a raça guardiã. Um castor pode ser a raça guardiã em outro planeta. Uma serpente, que vem dos répteis, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre os reptilianos, eles e também os próprios pequenos répteis, né, nós temos, são derivados, né, são a raça que foi evoluindo e depois se tornaram os reptilianos. E assim vai. Para cada cavalo, sim, tem uma raça guardiã, humanoide, formato cavalo, e assim vai para cada um dos animais que foram deixados aqui. Por isso, o respeito aos animais, o respeito a cada um deles é importantíssimo. Nós vamos falar sobre a nossa origem também, né? Porque é importantíssimo, porque é uma maneira, né, também de nós entendermos que outras raças estão aí por aí, foram evoluídas a partir destes seres. A tarefa dos aviários, né, a tarefa deles está completa quando os guardiões daquele reino evoluem a ponto deles mesmos protegerem o planeta. Então, por exemplo, no caso do planeta Terra, os aviários, eles são um dos nossos protetores, né, porque a gente ainda não, estamos passando agora por um processo de evolução onde nós vamos conseguir proteger o nosso próprio planeta. E aí, a partir disso, os aviários, os avians, eles saem. Os Carians, né, também deixaram uma marca registrada do envolvimento deles conosco, na forma de fênix e da águia, como também do corvo e do falcão. Esses pássaros eram e ainda são sagrados para muitos povos. Então, sempre sinais, marcas,
foram deixados dessas raças principais. Isso está lá no nosso inconsciente, já faz parte disso. E nós sabemos, e nós temos que ser muito gratos a eles, um pela proteção e o outro por ter nos criado. E agora a gente vai falar sobre uma outra raça que participa da nossa evolução, que são os répteis. Já falamos um pouquinho deles no episódio passado, mas a gente vai falar um pouquinho agora também. Os répteis são conhecidos por muitos como os reptilianos. Eles vivem aqui conosco. Eles foram criados muito tempo antes dos humanos, no planeta de Alien, na constelação de Órion. Os répteis eles foram criados primeiro devido às condições extremas de gases, como metano, altas temperaturas e falta de natureza dos planetas no início do nosso universo. E isso os tornou tecnologicamente superiores. Então, no início dos planetas, todo mundo já viu, quem já viu Carl Sagan, viu os filminhos de como era a evolução, no início o planeta era cheio de gases, não tinham florestas, era muito difícil, uma vida muito dura. E eles foram os primeiros seres a suportarem isso. Então, eles são, por isso, eles representam até o masculino, né, de suportar, de ter garra, de ter, eles são determinados, eles têm foco, entendeu? Eles pensam na meta. E eles são, por quê? Porque eles foram criados assim, desde os primórdios. Foram os primeiros que podiam respirar um gás metano que é pesadíssimo. Não é como nós que já pegamos oxigênio, tá bom? Eles já tinham realizado viagens espaciais, olha que para vocês entenderem. E às vezes existem muitas histórias. Sim, tem reptilianos muito maus. Sim, mas tem reptilianos muito bons, como nós já vimos. Mas entendam a evolução. Eles já tinham realizado viagens espaciais quando os humanos ainda emergiam dos oceanos em Vega. Vamos contar um pouquinho da natureza nossa, de onde nós viemos. Os répteis colonizaram muitos planetas e sistemas estelares em nossas galáxias, né? E eles têm algumas diferenças, nós vamos falar um pouquinho, né? Mas dentro do código de DNA deles, quando eles colonizam um planeta, ou eles detonam toda a raça que está lá, ou eles transformam a raça em escrava. Isso está dentro do DNA deles. Eles foram criados assim. Dentro do DNA dos humanos foram criados, sim, eles podem colonizar todos os planetas, mas se existir uma outra raça, eles têm que coabitar em passividade e saber extrair o melhor daquela raça. Então, esta é a grande dualidade que existe entre os reptilianos e os humanos. Nós queremos coabitar, queremos participar, queremos estar juntos. Eles não. Eles querem dominar, fazer escravos ou eliminar a raça. E é aí que nós temos que aprender. Eles têm que aprender a coexistir e nós temos que aprender a entendê-los. Os reptilianos, eles colonizaram a Terra mais de uma vez. Isso é bem interessante, para vocês também entenderem, né? Inicialmente, quando ela era ainda Tiamat, a Terra era muito maior do que ela já foi. Em algum momento, em algum momento aconteceu um choque com outro planeta, ok? E a Terra foi dividida, Tiamat. E quando ela foi dividida, né, grande parte da população de reptilianos que já conviviam aqui em Tiamat morreu. Uma outra parte foi para os subsolos. E ali ela aprendeu a se desenvolver, onde está até hoje, nos subsolos do nosso planeta. Ok? Então, novamente, depois que Tiamat rachou o meio e se tornou conhecido como Terra, né? Urantia explica toda essa história da queda, qual foi o planeta, como que isso colidiu, o que que aconteceu, quais são as histórias, mas aí é para um outro momento de como foi a formação da Terra, que era originária de Tiamat. Mas a segunda vez não foi uma colonização propriamente dita. Foi, na verdade, a reorganização dos remanescentes, praticamente 5% dos reptilianos que tinham ido para o subterrâneo durante e depois da destruição de Tiamat. As cobras e lagartos dos nossos dias atuais são os descendentes dos reptilianos. Olha uma coisa interessante. Ver que toda lenda pode ter uma verdade, né? Os dragões também existiam aqui. E seus mitos de dragões voadores não são mitos de forma alguma. Eles eram reais. E há quem diga que ainda existam eles. Não sou eu aqui para duvidar, né? Seria bem interessante, porque eles são bem mais evoluídos do que nós.
Os humanos. Como é que nós somos criados? A raça humana evoluiu a partir do sistema estelar de Vega, na constelação de Lira, em um planeta chamado Avion. Interessante. Os humanos foram criados à imagem dos felinos, por isso somos muito gratos a eles. A eles foi dado um mito da criação, diferente do mito dado aos répteis, que eu acabei de explicar para vocês. O mito de criação humana diz que os humanos também poderiam colonizar qualquer planeta ou estrela que eles escolhessem, mas, se eles encontrassem uma outra raça no planeta, eles teriam que negociar um tratado de paz e se esforçar para viver em harmonia com a raça vizinha, o que já é contrário dos reptilianos, que querem mais é detonar. Eu viro escravo, tchau. Os felinos começaram semeando Avion para a nova raça de humanos. Eles nos criaram. Os humanos começaram nos oceanos. Presta atenção. Nós começamos nos oceanos. E, paulatinamente, moveram-se para a Terra. Foram sendo deslocados. Darwin, ele estava correto quando declarou que o homem começou nos oceanos. Lembra-se? Dá uma bugadinha lá em Darwin. Na fase de primata aquático, os felinos tiraram a maioria dos primatas do oceano e os aprimoraram para a fase de um humano bípede. Os primatas aquáticos restantes, baleias e golfinhos, são nossos irmãos. Permaneceram no oceano para manter a biosfera de Avion. A manutenção da biosfera é crítica para qualquer planeta sustentar a vida. Olha como dá para mudar. Aí a gente vê aquele massacre dos golfinhos no Japão. É como se nós estivéssemos matando humanos e comendo a nossa própria carne. É maluco? É. É como eu penso? É. Sempre vou deixar bem claro. São meus pensamentos. E aqui eu os convido a abrir a cabeça, expandir a consciência. Não querem acreditar? Não é necessário acreditar. Mas agora eu passei o saber para vocês. Vão atrás e pesquisem. Vocês podem ter muita surpresa, como eu tive. Eu duvidei de muita coisa no início. E quanto mais eu pesquisei, e aí, quanto mais eu sei, menos eu sei que sei. Quando o ser humano estava pronto biologicamente, Sananda, novamente, Jesus, olha que lindo isso, para vocês entenderem o grau de amor que Jesus tem pelos humanos e depois, particularmente, pela Terra. Sananda, Jesus, gerou um fractal de si mesmo. Lembra dos fractais? Ele, como é de 12ª dimensão, ele pode gerar um fractal dele, pode gerar até 12, lembra? Ele gerou um fractal de si mesmo para criar Amélios, que foi a primeira alma do primeiro humano de Avion. Uma vez que os humanos em Avion tinham evoluído ao ponto de realizarem viagens espaciais, eles colonizaram outro planeta da constelação de Lira. Eles nomearam o planeta de Avalon. A nova colônia, né, ela foi estabelecida como uma sociedade feminino polarizada, em harmonia com o sistema social de Avion. Paradinha para os machistas de plantão, né, que não querem aceitar a dura realidade, para aqueles que acham que é dura, que eu já aceitei e acho fantástico isso. Avion Avion tinha um sistema social feminino polarizado, ok? É a mulher que gerencia, a mulher que controla. E quer saber? Nós sempre soubemos isso. São as mulheres que têm a visão micro, que têm a visão estratégica, mais do que o homem. Consegue coordenar várias coisas simultâneas. Sempre foram elas. Uma longa história, né, que aqui começa de 200 depois de Cristo e vai até 1400, a idade sombria das sombras, Idade Média, que detonaram as mulheres e as classificaram para o ponto delas ficarem tão rebaixadas, terem que lutar como até hoje lutam. Ficou alguma dúvida aqui? Né? Então, a nova colônia foi estabelecida como uma sociedade feminina polarizada, tá bom? Isso em Avalon. Bom, algumas considerações, porque eu vou depois falar como que chegaram aqui,
como que foi essa colonização nos próximos episódios. Mas a primeira consideração é o que eu já comentei anteriormente. Cada ser vivo em nosso planeta é uma amostra de uma civilização que em determinado planeta foi a raça que se desenvolveu e foi aperfeiçoada geneticamente para receber uma alma em terceira dimensão. Não tenho dúvida disso. Eu achei linda essa imagem lá do Legratti, e ela é um grande búfalozão, uma criança, e provavelmente não é assim, porque tem o búfalo, mas em algum lugar ele é uma raça, mais para o lado humanoide, né, mas que tem algumas características derivadas do búfalo. Ok? Uma segunda consideração, e isso pode chocar alguns, outros não, o homem vem da evolução de uma raça primata onívora. Ele não vem da evolução dos macacos, né? Os macacos são os primatas, podem-se dizer assim, parentezinhos, distantes da raça primata onívora que deriva o homem, pode ser, mas não deriva dos macacos. Eles comiam carne de pequenos animais, ratos e coelhos, vegetais e frutas, e recebeu uma alteração genética de seres extraterrestres. Então, ele, é, ele era o Homo o erectus. E ele recebeu uma ajuda genética, né, dos nibiruanos, e aí vai longe, né, do pessoal de Nibiru, que veio para cá, que estavam aqui, e ao receber essa alteração, eles se transformaram o Homo sapiens depois, porque foram várias alterações ao longo dos anos, outra história, que aí nós vamos expandindo a consciência, vamos contando em episódios posteriores. Mas só para vocês saberem, o homem não deriva dos macacos, tá bom? O homem deriva de uma raça primata onívora. E assim, nós chegamos ao final deste episódio para não embolar muito a cabeça de vocês. Vimos várias raças, tem muito mais. É que eu reduzo isso a um tempo que seja bom, né, para que vocês também venham assimilar. Repetindo, pesquisem, vão atrás e as coisas vão sair. Nós estamos agora no Apocalipse. O que que é o Apocalipse? Revelações. A tradução é revelações. As grandes revelações estão acontecendo e nós estamos tendo a oportunidade de participar disso. Essa expansão da consciência para todos nós é um momento importante, inclusive de evolução para nós. O planeta está saindo da terceira dimensão e indo para a quinta dimensão. Isso é uma realidade. Não tem como, não se retrocede. Não, é isso, vai acontecer. E aqueles que estiverem preparados, eles vão expandir para a quinta dimensão, vão seguir. Nem todos irão seguir, mas também não se assuste, isso não quer dizer que é ruim ou que é mal. Cada um vai vibrar. Lembra que eu mostrei a escala de Hawkins das vibrações? Cada um vibra. Temos que vibrar sempre no maior vibração possível, da alegria para cima, melhor, da felicidade, da gratidão. Sermos gratos por cada momento que estamos vivendo, independente das dificuldades que estamos passando. Porque cada dificuldade que estamos passando hoje foram plantadas por nós mesmos. Nunca se esqueçam. As dificuldades são plantadas por nós, pelos nossos pensamentos. Nós trazemos as dificuldades, nós trazemos as nossas coisas. Por quê? Por crenças limitantes, sabotadoras que estão dentro de nós. Mas é um outro capítulo, e aí vai para a psicanálise, vai para a teoria da cognitiva comportamental e sai da nossa aqui, mas também é expandir a consciência. Então, saibam, aproveite o momento, vamos expandir juntos. Que maravilha se a maioria do mundo fosse para a quinta dimensão. Viver um momento em que não há mais dores, agonias, onde existem equipamentos que nos transformam, que mexem com nossas células, que mantêm a gente sempre saudável, onde existem equipamentos repetidores, que a gente não precisa mais se preocupar com alimento, não precisa se preocupar com roupa, com nada. Nossa preocupação é só o nosso desenvolvimento e usarmos os nossos dons para ajudar as outras pessoas a se desenvolverem mais, assim como as outras pessoas, com seus dons, vão nos ajudarem a desenvolver mais. Vida maravilhosa. Pensando no outro, na expansão, nos outros planetas, nas outras raças, nas outras galáxias, em tudo que nós podemos fazer e crescer e ajudar a evoluir, para um dia nós chegarmos juntos do Uno, de Deus maior, na ilha paradisíaca, que demore bilhões de anos e bilhões de anos, nós estarmos lá e podemos ter vivenciado várias experiências e podemos compartilhar isso com todo o universo. Que vocês fiquem bem e até o próximo episódio. Um abraço.